Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A presença de vocês sempre nos traz muita alegria, né? É muito bom estar nessa casa, é muito bom poder compartilhar dessa energia boa que nós encontramos aqui. Boa noite a quem vai nos acompanhar online. Boa noite ao nosso palestrante Carlos Alberto, né? Carlos Alberto hoje vai nos presentear com uma palestra com o tema de A Exemplo do Cristo. Carlos Alberto é nosso conhecido aqui, né? É um estudioso da doutrina espírita, já há muitos anos aqui, né? Fazendo parte da FEF. Então, é com muita alegria também que nós te recebemos, Carlos Alberto. Vou fazer uma prece, em seguida nós vamos passar para o Carlos Alberto iniciar a sua palestra. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto e nos conectarmos com Jesus Cristo, buscando para próximo de nós a imagem de Jesus, esse exemplo, esse roteiro de vida. Que possamos, a partir deste momento, nos desligarmos de todas as atividades lá fora, das preocupações, das agitações, para que possamos absorver tudo aquilo que chegará até nós através da pesquisa, do conhecimento do Carlos Alberto e da intuição que vem do mais alto. E assim, sempre gratos à espiritualidade maior que ao longo do dia prepara todo este ambiente para que nós possamos realizar este trabalho. Gratos, é claro, a Jesus. Nós passamos a palavra para o Carlos Alberto e sempre dizendo graças a Deus. É com você, Carlos. Seja bem-vindo, meu irmão. Uma boa noite fraterna, com os meus agradecimentos a que está presidindo a mesa, a nossa irmã Charlene, e que todos nós estejamos, a partir desses momentos, sob a inspiração do Cristo de Deus. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele pega esse pequeno versículo de João 25, nesse pequeno versículo, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 109, desdobra e traz verdadeiras pérolas, mostrando o trabalho educador do Cristo para o despertamento do espírito humano. Jesus tinha uma profunda compreensão sobre o espírito humano e não se deixava impressionar vendo a infantilidade, vendo os impedimentos naturais de quem está no começo da escala evolutiva. Ele sabia o que havia no homem. Ele tinha o conhecimento ancestral. Ele conhecia as trajetórias do ser até aportar nos planos da razão e serem acolhidos nessa impressionante escola que é a Terra, escola para todos nós. Sua perfeição, como espírito puro, remonta de antes da criação do próprio orbe, como está lá em A Caminho da Luz. Em A Caminho da Luz, o Cristo, com os engenheiros siderais, plasma a formação do globo e vai dando forma com o passar dos primeiros bilhões de anos, até que neste novo mundo, pudesse abrigar a experiência humana, pois que nós já aguardávamos também, a partir de determinado momento, sermos matriculados na escola que ele estava aprimorando até chegar
nessa beleza que é hoje que vemos da nossa Mãe Terra. Ele veio para acordar o espírito humano em relação à sua verdadeira realidade espiritual. Conhecia as fragilidades das pessoas, mas sabia do propósito divino que está reservado a toda a criação de Deus. O espírito humano criado por Deus tem um propósito, e este propósito é de ascender, de progredir, de se superar, né? E sabia, então, que a cegueira não é do físico, a cegueira é do espírito em decorrência da sua ignorância, de estar ainda tateando nos primeiros movimentos da razão, né? Ele, olhando para os de seu tempo, quando aqui esteve em visita à Terra, no exercício da construção do seu evangelho, ele sabia muito bem quem era Zaqueu. Zaqueu era um usuário, ele tinha um amor pelo dinheiro de uma maneira exacerbada. Ele, quando interrompeu o julgamento de Madalena, sabia quem era Madalena, que estava também como que tangida pela espiritualidade inferiorizada. Ele conhecia a vaidade do sacerdote do Sinédrio, Nicodemos, famoso Nicodemos do Sinédrio, né? Conhecia a fraqueza dos seus apóstolos, em especial de Simão Pedro, a quem confiou o sustentáculo do cristianismo, principalmente no cristianismo nascente. Ele conviveu amoravelmente com as dúvidas de Tomé, e em todas as oportunidades trazia um esclarecimento, mostrava uma prova como Tomé desejava para reforçar o seu entendimento e a sua fé. E mesmo a sombra de Judas não afastou do seu meigo coração confiar-lhe a amizade. E mesmo sabendo que em momentos seguintes Judas o trairia, ainda assim lhe reserva uma oportunidade dele refazer o mau caminho que ele iria tomar logo depois. Para Jesus, o mal real é obra do próprio homem, com a sua ignorância, exercitando o livre-arbítrio de forma atabalhoada, se deixando alimentar pelo orgulho e pelo egoísmo. E os males que o afligem vêm das suas próprias más escolhas e ações, e nunca de Deus, né? Em todo o seu messianato, em toda a sua pregação, em todo o seu esclarecimento, ele sempre faz uma abordagem em que a tolerância e o amor pontificam de uma maneira compassiva, né? Então, apesar da pesada e escura bagagem do pretérito de cada um de nós, os seus discípulos, os seus alunos, até hoje, e das dificuldades do nosso presente, Jesus sempre guiava os indivíduos para a renovação. Toda oportunidade era um motivo dele abrir novas portas para acordar naquele espírito, na lição e no momento, uma forma de se superar. Sua paciência não se esgotou. Continuou a corrigir amando e tolerando edificando, abrindo seus braços misericordiosos para a atividade renovadora. Sempre acolheu, sempre esteve aberto a acolher o espírito humano na condição em que ele se encontrava e ajustando os seus ensinamentos ao que era possível ao homem e à mulher daquele tempo poderem absorver. Porque ele, de fato, é o pastor generoso e santo, aquele que não deixará que uma única ovelha se perca do seu rebanho. E ele sabe o que mais convém, o que nos convém, e nunca desampara as suas ovelhas. Seu poder transformador é incomparável. Ele tinha o conhecimento da ciência universal, demonstrou isso nos momentos em que realizou os prodígios das curas,
eu destaco aquela em que ele reconstitui todas as cartilagens e células dos leprosos em instantes, sem os tocar, as cegueiras que ele restaurou, fazendo com que novamente os nervos da visão voltassem a funcionar, ou aquela paralisia de 30 e tantos anos, em que ele simplesmente manda que aquele paralítico se levante, e não apenas se levante e ande, pegue os seus andrajos, pegue a sua cama e leve consigo. Quer dizer, mostrando um corpo forte que não apenas se levantou, mas como tinha a força mecânica e muscular para, inclusive, carregar pesos. Então, ele fazia isso utilizando conhecimentos da lei natural que até hoje, para nós, em grande parte, continua sendo desconhecido. Ensinou que o reino dos céus está dentro de nós. Se está dentro de nós o reino dos céus, como o conhecimento das leis naturais, como diz a questão 621, tudo está então no espírito preparado para o despertamento. Se tudo que vai aproveitar, se tudo que vai permitir que nós acordemos já está em nós, ele então vem como o despertador natural desses valores espirituais para a felicidade do homem e da mulher. Sabia que a paternidade dentro de nós é a própria consciência, pois o homem possui uma profusão de luzes e dons de ouro, porque está tudo em potência no Espírito criado por Deus, que nos criou completo, mas completo, aguardando o despertamento, aguardando a nossa interação com as realidades que nos cercam, para que, pouco a pouco, passemos verdadeiramente para o despertamento pelas justas conquistas. E isso é inerente à alma de cada um de nós. E cada um de nós tem o seu tempo, aguardando o momento de despertamentos, ora mais acelerado, ora menos acelerado, mas todos avançando. Ninguém fica estacionado à beira do caminho. A sua preocupação primordial era proporcionar a cada alma uma visão mais ampla e aquinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Toda palavra dirigida a alguém, naquele alguém, ele tinha sopesado as condições daquele ser, o que ele mais necessitava ouvir, como ele deveria ouvir para acordar o que era possível no seu espírito naquela circunstância e naquele momento. Ele não condenava, mas agia transformando vidas através de suas ações e ensinamentos. Suas curas, elas não eram apenas para o corpo, eram simultaneamente para o corpo e, ao mesmo tempo, padrões vibracionais que tocavam o espírito do ser, criando condições predisponentes para um acordar mais rápido, com reflexões que também iriam educar o espírito que estava passando por aquele tipo de experiência nos seus momentos de uma intervenção física. Então, quando ele vai à casa de Zaqueu, ele impulsiona pela sua visita, mudando o estado interno de Zaqueu, que passou a sentir uma necessidade de também dividir e de partilhar as suas somas com os mais necessitados. O gesto de acolhimento e de aceitar compartilhar o seu teto naquela refeição foi um impulsionador de um desenvolvimento que estava retardado já de há muito tempo. Quando ele olha para Maria de Magdala, ele a renovou para o amor puro. Quando ele diz que atire a primeira pedra, ninguém poderia
imaginar que naquele momento ele conhecia o que estava dentro de cada coração e de cada mente. Tanto é que todos se sentiram desnudos, sabendo que que o Senhor, que o nosso mestre, os examinava na alma. E todos simplesmente se afastaram e ele amorosamente diz para Madalena: vai e não peques mais. Nicodemos, que era um sacerdote cioso do seu conhecimento e muito reconhecido no seu tempo, tinha aquilo que na maioria de todos nós também acontece, uma vaidade intelectual. Mas Jesus lhe abriu a mente, lhe dando novas concepções, como dizendo, para que o espírito compreenda o seu verdadeiro sentido, ele tem que acordar muitas vezes na carne, voltando à carne para continuar aprendizados. Trouxe uma nova luz de entendimento para Nicodemos. Simão Pedro, a princípio muito fraco, vai criando a fortaleza na convivência, nos testemunhos de Jesus, nas dificuldades enfrentadas, de tal modo que mesmo em determinado momento, já em Roma, e desejando sair de Roma porque as tarefas estavam muito pesadas e ele com receio da opressão do governo romano, Jesus chega e lhe dá aquele impulso final, para onde vai? E Pedro então acorda e se transforma numa verdadeira fortaleza da fé, da propagação da boa nova. Mas isso foi num crescendo, e em cada momento Jesus foi acordando e criando as condições para que Pedro se fortalecesse internamente. Em relação às suas dúvidas, nunca resultaram em abandono. Ele sempre explicava, ele sempre mostrava, ele sempre esclarecia, de tal maneira que Tomé ficasse convencido de que aquilo que antes era dúvida se transformasse em conhecimento e fé. E em relação a Judas, mesmo reconhecendo a sua sombra, não negou o culto da afeição, chamou-o de amigo e partiu o pão até o último momento que se aproximava da traição, oferecendo uma última oportunidade de redenção ao infortunado Judas, que a gente sabe pela literatura complementar que já se redimiu, já se superou, mas que muito sofreu pelo que fez a um ser que absolutamente nada merecia. E como, sem dúvida nenhuma, o Evangelho é o guia universal de todo o espírito que estagia na experiência humana. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes inferioridade e imperfeição. O ensinamento basilar do Evangelho. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possa, nos diz Emmanuel, que nós tomemos este Senhor de amor como roteiro, como guia, como fonte de esclarecimento, como estrada larga a percorrermos a nossa estrada pessoal, em busca do nosso autodesenvolvimento, em busca da nossa ascese espiritual que tanto ansiamos. O Evangelho de Jesus é descrito como uma universidade no presente. A cada momento que visitamos uma nova passagem ou revisitamos uma que sabemos de memória, encontramos uma nuance, uma nova percepção, uma nova janela de entendimento se abre de uma fonte que não cessa, que é o seu Evangelho, como uma verdadeira fonte presente em todos os caminhos que vão nos levar aos momentos da angelitude. É, de fato, o roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino, é o foco radioso, é a luz universal, é o pão da vida. E neste Evangelho, com este código universal, traduzindo as leis do Senhor de uma forma que possamos entendê-la e aplicá-la, é capaz de levar o homem à condição de angelitude. Vamos andar com o Evangelho do Senhor pelos rumos evolutivos por um tempo
muito largo à nossa frente, e em cada momento, em cada estágio, este evangelho se apresentará descerrado, com novas percepções e conteúdos, cada vez mais cheios de conteúdos de amadurecimento e de elevação. O Senhor sabia que não podia dizer muito mais do que disse para as mentes ainda um pouco endurecidas e primárias do tempo em que ele aqui esteve. E ele nos disse que chegaria o tempo de trazer para o espírito humano a verdade que estava no seu evangelho, que está no seu evangelho, em que os céus descerão à terra, desvendando as verdades, dizendo tudo o que ele disse e muito mais, e isso se dá com o advento do Espiritismo na Terra, em que seres das mais altas hierarquias descem com a missão de nos esclarecer, e isso foi possível porque, entre os homens, um deles, Allan Kardec, veio como que um canal aberto para proporcionar a codificação deste manancial que a espiritualidade superior deixou jorrar-se para todos nós. Veio nos libertar das superficialidades, dos ritos excessivos que a igreja já amadurecida não conseguiu se desvencilhar das limitações e das contaminações humanas, aprisionando o evangelho do Senhor onde não mais poderia ficar. E por isso que o Espiritismo vem ser um despertador de consciência, um libertador de consciências. Ele revive com Jesus todas as suas qualidades nobres. O Espiritismo revive o amor de Jesus em cada página, em cada momento, trazendo a iluminação que o nosso espírito tanto necessita. É um pilar de renovação. E os caminhos para que esta renovação aconteça no nosso mundo interno, já que em nós reside todos os bens sublimes que Deus nos colocou em potência para o acordar e o despertar do nosso espírito, esse despertar se manifesta pela caridade, pela fé ativa e pela nossa autoeducação. Por isso a máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. É o amor em ação. É quando nós podemos, muitas vezes, sem nem pensarmos, sem elaborarmos palavras e frases, mas simplesmente com o gesto que alivia, que minora a dor, que leva ao conforto, aquela criatura que estava em desamparo, ela, uma das formas mais puras da emanação do próprio Criador em nós mesmos, cumprindo a lei de sociedade, e que Jesus nos diz, do amai-vos uns aos outros. A caridade é uma dessas emanações puras da própria emanação do Senhor, de uma criatura ajudando a outra, da maneira mais desinteressada, da maneira mais amorosa, da maneira mais piedosa. Jesus fez da caridade e da humildade o binômio da elevação espiritual, das condições básicas da salvação de todos, de todos. Se nós reconhecemos as nossas limitações, se nós reconhecemos que em nós mesmos pouquíssimo podemos, mas que muito recebemos pelo apoio do conjunto, então, reconhecendo a nossa humildade e a nossa predisposição de partilharmos, não o necessário, mas o supérfluo, fazendo com que nos desapeguemos de tantas coisas que ciosamente guardamos pela ilusão de um passado mais antigo
e que até hoje perdura conosco. A caridade faz com que nós coloquemos em ação a distribuição daquilo que nos sobra um pouco, em termos materiais, em termos de conhecimento, em termos de qualquer possibilidade que esteja ao nosso alcance naquele instante em que alguém necessite um pouco da nossa contribuição. E ele não deixou a fé morta. A fé tem que ser viva, tem que ser lastreada em boas ações. Como ele diz aqui, metamorfoseada em boas obras. A fé consubstanciada em ações é aquela que espelha o testemunho verdadeiro do crente que está procurando a sua autolibertação. O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações infelizes. Nós, pelo conhecimento, passamos pelas fases da contenção, passamos pela fase da absorção dos bons exemplos, passamos pela fase das reflexões, e utilizando este conjunto, vamos começando a nos movimentar na direção do acerto, na direção que nos leva e nos aproxima do nosso verdadeiro destino, que é sermos filhos esclarecidos do Pai Criador. A paz de consciência tem um preço. Vivemos num mundo de criaturas ainda atrasadas. Qualquer ação que nós venhamos a desenvolver no bem, existe como que uma impedância, uma resistência, uma predisposição a atacar, a nos colocar numa situação que fragiliza aquela nossa boa postura, aquela nossa boa ação. O amor e a caridade é o preço que nós deveremos pagar, porque somente quem vive os preceitos do Evangelho, deixando nascer o Cristo no coração, na santificação da caridade, se salva da ignorância. Esta ignorância é aquela que aferra o egoísmo, que aferra o orgulho no mundo interno da maioria dos nossos irmãos reencarnados e da maioria dos nossos irmãos que estão na erraticidade, nas adjacências da Terra, até hoje. Desafios, então, no caminho da renovação espiritual. É um caminho cheio de desafios. E Jesus afirmou, não vim trazer a paz, mas a espada, simbolizando a luta interna necessária para extirpar o egoísmo, o orgulho e a ignorância do mundo interno de cada um de nós. São as nossas sombras, que, diante da luminosidade do Evangelho do Senhor, primeiro recebe as claridades. E essas claridades vão extirpando as sombras do egoísmo, do orgulho e da ignorância. Os discípulos e adeptos do Espiritismo são avisados que são perseguidos e escarnecidos, tanto entre reencarnados quanto da espiritualidade ainda empobrecida, que circunvagueia entre nós, em todos os pontos que pudermos estar na face da Terra, existem seres que estão nos testemunhando. Ora, alguns nos observando e desejando o nosso crescimento, se são os nossos afetos. Mas muitos outros desejando que estagnemos, que não mudemos o nosso conteúdo interno, e fazem de tudo para que permaneçamos no atraso. Com relação ao Espiritismo, Emmanuel chama a atenção para o médium, porque quase todos que estão no mundo espírita, no meio espírita, são médios da palavra, médio do conselho, médio da ligação entre mentes espirituais, que é o médio propriamente dito.
O primeiro inimigo do médium e do aprendiz espiritual reside dentro dele mesmo. O personalismo, a ambição, a ignorância ou a rebeldia. É preciso combater esta criatura velha em cada dia, em cada momento, porque se sobrar um pouquinho de alimento, ela vai recrudescer e vai novamente dominar, e nós novamente iremos cair e falhar nos deveres da reencarnação. Isso está cheio, personalismo e ambição, a proeminência e tantos outros conteúdos negativos do espírito que terminam também alcançando o meio espírita de uma forma ou de outra. A manutenção de falsas aparências e a hipocrisia são grandes obstáculos. Emmanuel chama atenção para os falsos profetas, nesse sentido, quando ele também fala dos hipócritas que vão rezar em praças públicas para que todos vejam que ele é um crente, e na realidade é um sepulcro taiado de branco. Todo limpinho por fora, mas todo apodrecido por dentro. Falsas aparências e hipocrisias são grandes obstáculos para o estudante, para o caminhante da doutrina espírita que quer se renovar. Perseverança e a missão de auxiliar o próximo. O caminho da evolução espiritual, como Emmanuel já nos disse, é contado com a dobra dos milênios. Não é numa reencarnação, não são numas poucas boas atitudes que passamos a tomar, não são pelas correções daquelas que nem deveriam ter ocorrido, mas uma vez que nós temos a consciência e as estamos corrigindo, não será desses primeiros esforços que nascerá aquela semente germinativa, iluminativa do nosso espírito. São sombras que estamos afastando, são claridades que estamos deixando que cheguem até nós. Os sofrimentos e tribulações são necessários para libertar as criaturas da ignorância. Ainda não nos livramos do sofrimento e da dor nas nossas caminhadas. Muitas vezes já nem são só nossas, mas dos nossos entes queridos, daqueles que partilham conosco as experiências comuns em família. Jesus é um mestre de confiança e otimismo. Ele nos convida a velar e a não adormecer, vigiai e orai. É preciso ir com paciência, mas sem parar, operando constantemente até o fim. Aquele que será lutando contra as suas próprias inferioridades é um forte candidato de vencer a si mesmo. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes inferioridade e imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. Reforça Emmanuel para cada um de nós. Aqueles que são fortes no conhecimento têm o dever de carregar as fragilidades dos fracos. Então, nós estamos num ponto em que Jesus é o único modelo para a humanidade ser feliz. A humanidade tateia em todas as direções, mas ela só se encontrará, ela só tomará base para verdadeiramente se levantar rumo às direções felizes, seguindo, vivendo, sentindo o Evangelho de Jesus. E para encerrar essa nossa pequena locução, eu sempre procuro me lembrar de uma passagem do livro Memórias de um Suicida, na parte 3ª, capítulo 3º, em que é falado na visita ao manicômio, que tem a direção do irmão João, um dos mais avançados espíritos da colônia Maria de Nazaré. E ele falando para os visitantes daquele instituto, em determinado momento,
ele faz uma verdadeira aquarela do caminhar espiritual e termina e conclui de uma maneira virtuosa, que é essa que eu estou trazendo para todos nós neste final de encontro. Modela o caráter, abrilhantando de virtudes, a alma que deverá refletir em algum dia da eternidade a imagem e semelhança do seu Criador. Para a consecução de tão glorioso alvo, foi-te concedido pelo céu magnânimo modelo ideal, o instrutor insuperável, capaz de guiar-te às culminâncias do destino que te é reservado. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, ama-o, segue-o e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Guardemos estas agradáveis palavras de estímulo e de reflexão do nosso irmão João, confiando em Jesus e prosseguindo na nossa caminhada em busca de Deus em nós, como o desiderato dos nossos caminhos felizes do futuro. E que assim seja. Obrigada, Carlos Alberto, pelas reflexões, por nos trazer muitas reflexões, nos lembrando da importância de Jesus Cristo, o arquiteto da Terra, e que deixou um roteiro seguro para todos nós. E a cada momento, conforme você falou aí, que nós lemos uma passagem do Evangelho, é de uma riqueza tão profunda, né? Que cabe um estudo de anos e anos, por isso que muitas reencarnações nós precisaremos para entender o ensinamento de Jesus, que Jesus Cristo, que nós chamamos de mestre, porque ele vivenciou o que ele pregava, né? Muito bom. Bem lembrado também a importância de Allan Kardec, que nos trouxe essa revelação, um roteiro também seguro para a nossa doutrina, né? A caridade, lembrando sobre a caridade, a importância da caridade e dessa luta íntima com o velho que nós temos dentro de nós, né? Que é o nosso maior desafio. E, então, muito obrigada, amigo. E agora nós pedimos ao Carlos Alberto para que nós possamos usufruir um pouco mais da sua companhia, que você faça a prece de encerramento. Jesus, divino amigo, mestre de todas as horas, o companheiro fiel que nos acompanha pelos rumos evolutivos, que foi nos buscar nas espessas sombras da ignorância, e que a pouco, movimentando os seus mensageiros, num longo preparo de muitos milênios, até chegar ao ponto dele mesmo se apresentar e dizer de si mesmo sobre a importância de amarmos uns aos outros, da importância de reconhecermos que tudo provém de Deus, tudo depende de Deus, e, portanto, a Ele devemos nos voltar com todo o nosso empenho, com todo o nosso coração, com toda a nossa gratidão. Que possamos receber dos mentores aqui presentes, juntos a cada um de nós e de nossas famílias, a energia refazente, os bálsamos, a retirada dos miasmas, das formas deletérias, liberando momentaneamente o nosso ser espiritual para que a consciência mais livre possa melhor se sensibilizar dos apelos do Evangelho do Senhor e, finalmente, interná-lo e sustentá-lo pelos nossos atos, pelas nossas boas ações. Que a nossa fé se fortaleça, porque somos filhas e filhos do Pai Altíssimo. O mundo foi criado por Deus para todos nós, e nós somos herdeiros de um futuro glorioso.
que as nossas esperanças, que as nossas forças sempre estejam voltadas para dar causa ao bem, para produzir o bem, onde nos encontrarmos, sob as bênçãos do Senhor, e damos graças. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigada, Carlos Alberto. Nós pedimos licença a quem está nos acompanhando online para encerrarmos essa transmissão. Boa noite.